Meus queridos, no domingo passado, nós iniciamos, dentro da temática das mensagens, né, que é a vida de Paulo, a biografia de Paulo. Então, domingo passado, nós começamos o estudo das viagens missionárias do apóstolo Paulo, ok? Nós estudamos a primeira viagem. Hoje daremos sequência, falando da segunda viagem missionária, as suas características, seus propósitos, e que podemos tirar de aplicação para as nossas vidas, ok? Vamos lembrar aqui que nós aprendemos da vida de Paulo, né, que antes dele se converter, Paulo era um judeu temente a Deus, né? Ele tinha temor de Deus, mas no entanto ele não entendia quem era Jesus. Ele perseguia os cristãos, ele achava que Jesus era um falso Messias, né? Assim como hoje em dia, muitas pessoas podem ter temor por Deus, mas não entendem perfeitamente Jesus, né? E esse é o nosso desafio, de falarmos claramente quem é Jesus às pessoas, de entendermos Jesus primeiramente. Depois nós aprendemos sobre a conversão de Saulo, quando ele estava no caminho para Damasco e Jesus o interceptou. A gente aprende que Deus é que vai ao encontro das pessoas e converte e transforma a vida das pessoas, né? Maravilhoso como Deus fez isso com Paulo e faz isso ainda hoje. Aprendemos que depois da conversão de Paulo, seus primeiros anos, ele fez várias viagens, esteve em vários lugares, provavelmente fundou várias igrejas na região onde ele nasceu, na região de Tarso, na Cilícia. Depois ele foi chamado por Barnabé para ir para a cidade de Antioquia. Ali junto com ele ensinaram a palavra de Deus fielmente durante um ano, e Deus chamou Paulo e Barnabé e os enviou, e Deus enviou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, onde ele fundou pelo menos 4 igrejas: Listra, Derbe, Antioquia e Icônio. Então, ele volta para casa, volta para a cidade de Antioquia, da Síria, onde era a sua igreja local, né? Passa algum tempo ali com os irmãos. Depois ele resolve ir até Jerusalém, capital, para resolver algumas questões relacionadas aos apóstolos, né? Onde houve o primeiro concílio da igreja, a primeira assembleia, a primeira resolução de dificuldades e problemas entre as igrejas, né? Então, depois de tudo isso, Paulo e Barnabé voltam para casa, para Antioquia, e eles resolvem. Paulo então chama Barnabé para voltar e revisitar as igrejas que eles haviam fundado na primeira viagem missionária, ok? Isso se encontra no capítulo 15 do livro de Atos, é onde a gente vai ler hoje, tá? O que acontece? Barnabé falou: beleza, vamos lá, Paulo, eu vou lá chamar Marcos. Aí Paulo falou: Marcos não. Não, por que não? Por que não? Ele não. Paulo não concordou. Lembra? Eu falei domingo passado que Marcos, ele desistiu. Durante a primeira viagem missionária, ele desistiu e voltou para casa, né? Então, quando Paulo chamou Barnabé para a segunda viagem missionária, Barnabé falou: beleza, vou chamar Marcos de novo. E Paulo falou: não, dessa vez não. E então, Barnabé fez questão, né? E isso aconteceu, levou à separação de Paulo e Barnabé. Barnabé então chamou Marcos e foi com Marcos, o seu primo, para a ilha de Chipre novamente, onde era a terra natal de Barnabé. Talvez continuar algo que eles já tinham começado na primeira viagem missionária, né? E Paulo chamou Silas, que estava com eles em Antioquia, e juntamente com Silas, eles foram para outra direção. Acompanha comigo, capítulo 15 do livro de Atos, versos 39. A partir do verso 37, diz assim: Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Verso 39, Atos 15, 39. Houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Queridos, atenção para essa verdade. Dificuldades e tribulações, mesmo que de ordem interna, e ainda dentro de líderes, não pode nos impedir de fazer a obra de Deus.
Todos têm, mesmo dentro de casa, mesmo dentro de um casamento, haverá diferença de opinião. Mas isso não pode impedir você de servir a Deus, impedir você de pregar o Evangelho, de continuar fazendo a vontade de Deus, né? Devemos continuar. Barnabé continuou pregando o Evangelho, Paulo continuou pregando o Evangelho, né? E a gente vê mais adiante que Marcos retomou a comunhão com Paulo, ajudou muito Paulo no futuro, né? Então isso não foi definitivo, né? Foi algo temporário e que se restaurou mais adiante, né? Então o que acontece muitas vezes é que a gente se deixa levar pelas emoções, né? E a gente fica estagnado na fé, a gente fica parado, paralisado, e a gente não faz mais nada, né? E não pode ser assim. Nós temos que continuar. Paulo continuou, Barnabé continuou, eles continuaram fazendo o trabalho do Senhor, ok? Para que a salvação chegue a outras pessoas. Pensa comigo, o que você fez nessa pandemia para levar o Evangelho a outros? O que você fez diante de tudo que aconteceu, né? De todas as dificuldades que todos passaram e ainda passam? O que você tem feito para levar o Evangelho adiante, né? Bom, então Paulo partiu, diz aí o verso 41, passou pela Síria e Cilícia. Veja bem, na primeira viagem missionária, eles deram início pelo mar. Eles fizeram uma viagem até a ilha de Chipre, e foi o que Barnabé fez aqui, né? Só que Paulo, porque seguiu na direção contrária, ele não navegou, ele foi por terra. Então ele pegou a direção norte, na região da Síria, e depois, deixa eu ver onde é que fica melhor para vocês aqui para cá, né? E depois ele foi para a região da Cilícia, onde era a cidade de Tarso, onde ele nasceu, onde ele morou. E diz aqui o verso 41, finalzinho, fortalecendo as igrejas. Quais igrejas, Rodrigo? Possivelmente igrejas que foram fundadas quando ele esteve lá, né? Quando ele se converteu e voltou para casa. Nós não sabemos. A Bíblia não fala dessas igrejas, né? Mas a gente sabe que tinha igrejas ali. E se ele passou por lá fortalecendo as igrejas, ele conhecia as pessoas, ele tinha contato com as pessoas, né? Então ele fez esse trabalho, Síria, Cilícia. E então a gente vai para a leitura da palavra de Deus, ok? Atos, capítulo 16, versos 1 a 5. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Esse era o objetivo de Paulo na segunda viagem missionária, fortalecer as igrejas. E assim foi, assim aconteceu. Então ele passou pela Síria, Cilícia, e aí ele chegou na região da Ásia Menor, aonde ele havia fundado 4 igrejas na primeira viagem missionária, na companhia de Barnabé. E aqui ele cita 3 igrejas são citadas por nome aqui. Diz aí, chegou a Derbe e a Listra, e depois mais adiante fala de Icônio. E possivelmente ele também passou em Antioquia, né? Levando as decisões dos apóstolos e presbíteros, porque a ordem era que ele levasse essa decisão para todas as igrejas, né, que ele havia fundado. Então, o que aconteceu? Ao chegar em Listra, Paulo recrutou um jovem chamado Timóteo, né? Mas esse jovem, Paulo não havia conhecido agora. Paulo já havia conhecido esse jovem na primeira viagem missionária. Como você sabe disso, pastor? Veja bem, Timóteo, nas suas várias passagens na Escritura, é chamado de filho amado de Paulo. Paulo foi uma pessoa que levou Timóteo à conversão, que levou Timóteo a compreender Jesus com clareza, não é? Então aqui, na segunda viagem missionária, Paulo passou rapidamente por Listra e recrutou Timóteo, porque ele já era convertido, não é? E o que nos faz concluir que ele se converteu na primeira viagem missionária, enquanto Paulo esteve lá, não é? Paulo foi o pai espiritual dele, quem o levou a Cristo. Então, Paulo recruta Timóteo, e ele passa
pelas cidades de Derbe, Listra, Icônio, provavelmente Antioquia. E uma coisa eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos: é louvável, é maravilhoso o que acontece aqui. Vocês se lembram, semana passada eu disse que nessa cidade, na cidade de Timóteo, chamado Listra, Paulo foi apedrejado, Paulo foi arrastado pelas ruas da cidade e foi largado do lado de fora da cidade, deixando, a Bíblia diz que as pessoas deixaram ele lá semi-morto. Paulo podia ter pensado assim: eu nunca mais volto nessa cidade, eu não quero saber desse povo nunca mais, o problema é deles, eles que vão, né, para o inferno. Não é assim que as pessoas pensam? Mas não foi isso que Paulo pensou. Ele voltou na cidade, porque ele se preocupava com as pessoas que estavam naquela cidade, com as pessoas que eram convertidas, e também com as pessoas perdidas que precisavam do Evangelho. E Paulo voltou naquela cidade, e fortalecer a alma daqueles que tinham se convertido. Então, Paulo, versículos 6 a 10 agora, acontece uma mudança nos planos de Paulo. Versículo 6: percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na província da Ásia. Olha só o que diz aqui: chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado a Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então Paulo tinha planos. Os planos de Paulo era pregar o Evangelho na Ásia, mas Deus tinha outros planos. Diz aí que o Espírito de Jesus impediu Paulo de cumprir os seus planos. Nós não sabemos como, mas Paulo não conseguiu ir para o norte. Ele queria ir para Bitínia, ficava ao norte da Ásia Menor. Mas de alguma maneira as circunstâncias impediram Paulo de ir para aquela região. Ele teve que seguir na direção oeste, na direção de Troade, que é na região litorânea do mar Egeu, ali onde divide a Ásia com a Europa, né? Troade fica na pontinha da Ásia, já no litoral, na praia, né? Então, ele foi e naquela cidade, diz aí que Deus deu a ele uma visão, e nessa visão apareceu uma pessoa, um macedônio, alguém da região da Europa, né? Como? Talvez vestido, né, com os trajes típicos daquela região, e falou: vem aqui que nós precisamos de você. E Paulo compreendeu que Deus estava enviando ele para lá. E assim ele foi, né? Então, queridos, eu quero dizer alguma coisa sobre as circunstâncias. Deus, muitas vezes, usa as circunstâncias para nos impedir de fazer coisas, ou para nos direcionar a fazer coisas. Isso é muito delicado, muito pessoal, mas isso acontece, a gente viu aqui, né? Às vezes portas se fecham e portas se abrem, né? Então, você precisa de buscar muito a Deus, muita sabedoria, né? Muitos conselhos de pessoas sábias, para perceber a direção para onde seguir. Não é fácil, mas Deus usa as circunstâncias para nos mostrar o caminho, ok? Continuando, então Paulo chega na Europa, versos 11 a 15. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia. Samotrácia era uma ilha, ficava dentro do mar Egeu, entre a Ásia e a Europa. E no dia seguinte, a Neápolis. Neápolis já está na Europa, é uma cidade portuária. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias, presta atenção nesse período de tempo, alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio. Presta atenção, Paulo não foi na sinagoga. Por quê? Talvez porque não houvesse sinagoga nessa cidade. Para que houvesse uma sinagoga, era preciso pelo menos 10 homens judeus para formar uma sinagoga. Talvez não houvesse naquela cidade, né? Talvez não havia naquela cidade esses homens. Então, diz aí a palavra de Deus, versículo 13. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali, talvez para
lavar roupas, não é? E um tempo para oração. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, de tecidos, temente a Deus, nos escutava. Presta atenção nesse versículo, irmãos. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Então Paulo foi para a Europa, para a região da Grécia. Tá? A Grécia era dividida em duas partes, região norte e sul. A região norte é chamada de Macedônia. Tá? É onde Paulo foi aqui, na cidade de Filipos. Então ele foi, provavelmente não tinha sinagoga, e ele foi para o rio, para a beira do rio. E ali ele encontra algumas mulheres, no lugar de oração. E ele anuncia o Evangelho. E diz a palavra de Deus que Deus abriu o coração dessa mulher para compreender o Evangelho. Mais uma vez, é Deus que salva. É Deus que abre a compreensão, o Evangelho, o nosso entendimento para as boas novas. Muitas vezes a gente quer pegar a palavra de Deus e enfiar a goela abaixo. Não é a gente. É claro, nós temos nossa responsabilidade de anunciar, de falar, de ensinar. Mas o convencimento que acontece em sua vida, em minha vida, na vida de qualquer um, é obra de Deus. Deus é que convence as pessoas do pecado, de que são pecadoras, de que precisam de Jesus, de que precisam ser perdoadas, de que se não forem perdoadas, vão para o inferno. Todos nós vamos para o inferno sem o perdão de Jesus. E isso é obra de Deus nos nossos corações. E isso aconteceu com Lídia. Deus fez isso no coração dela. E então ela se converteu e toda a sua casa. Mas não só Lídia. Acontece que Paulo foi preso, não é? Nessa cidade de Filipos. Vou ler o verso 22 em diante agora. Então a multidão se levantou unida contra eles, Paulo e Silas. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Eles apanharam doído, irmãos. Apanharam com vara. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, como se fossem piores pessoas do mundo. Olha só, este, recebendo tal ordem, o levou para o cárcere interior, para o mais fundo, para a torre mais alta, do lugar mais longe, não é? E prendeu os pés deles no tronco. Sabe por quê? Porque havia uma menina. Essa menina, ela estava possuída de um demônio. E Paulo expulsou esse demônio. Esse foi o motivo da prisão de Paulo e Silas. Então, o que acontece aqui? No verso 25, por volta da meia-noite, presta atenção, irmãos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Queridos, eles foram presos injustamente, eles tomaram varadas no corpo, eles foram levados para o cárcere interior, para o lugar talvez mais escuro, mais fétido que havia naquela prisão. Eles foram amarrados, tiveram seus pés amarrados no tronco. E ali eles não estavam reclamando. Ali eles não estavam murmurando. Ali eles não estavam falando: Deus, mas por que o Senhor fez isso com a gente? A gente está aqui pregando o evangelho para esse povo. Eles não xingaram os romanos. Diz a palavra de Deus que eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Eles entendiam que provações, dificuldades, tribulações fazem parte da vida do cristão. Especialmente daqueles que ousam falar do nome de Jesus. Importante a gente reagir com sabedoria diante das circunstâncias da nossa vida. Isso é um bom exemplo para nós. Então, diz aí o verso de número 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono, estava dormindo, e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam:
creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Eu quero dar uma pausa aqui. Deus faz isso. Deus faz milagres. Às vezes para a gente não é milagre, às vezes para a gente é coisa comum, mas Deus faz milagre nos corações das pessoas. Ali, Paulo e Silas estavam adorando a Deus, e Deus fez que acontecesse um terremoto, e algo aconteceu ali, e aquele carcereiro ficou assustado, porque a vida dos presos estava sob sua responsabilidade, e se alguém fugisse, ele teria que pagar com a sua vida, e ele achou que todos tinham fugido. Mas Paulo falou, opa, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E aquele homem, ainda tremendo, com medo, falou, entendeu, porque Paulo estava orando, e Silas estava orando, estavam cantando, eles entendiam que aqueles homens serviam ao Deus vivo e todo-poderoso. E este homem, curioso, temente, falou, olha, o que eu tenho que fazer para ser salvo, para ser igual a vocês? Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Todos nós, toda a humanidade precisa crer no Senhor Jesus, precisa confiar, depositar a sua vida em Jesus, entendendo que somos todos pecadores, somos todos carentes de seu perdão, somos todos merecedores do juízo, do julgamento. Agora Deus enviou Jesus para pagar a dívida de pecados de todo aquele que fala, Senhor, eu confio em Ti, eu agradeço porque Jesus morreu em meu benefício. E aquele homem creu. E aquela família, diz o verso de número 31, eles responderam, 32, e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, aquela família cuidou de Paulo e Silas, lavou-lhes as feridas dos açoites. Olha só, queridos, eles estavam ainda com as feridas à flor da pele, talvez cheia de sujeira, porque não deu tempo, eles apanharam, foram para a cadeia, não era um hotel 5 estrelas, eles estavam sujos, e o carcereiro cuidou deles, com a sua família, lavou as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele, o carcereiro, e todos os membros de sua casa foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Isso acontece na vida de quem crê. Há uma transformação. Ele passa de carrasco a amoroso, ele passa de perseguidor a perseguido. Então aquele homem cuidou de Paulo, cuidou de Silas. Então, queridos, Paulo prossegue, Atos 17, versículo 1 a 4. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Lá havia uma sinagoga. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Então, na cidade de Tessalônica, também na Macedônia, perto de Filipos, muitos se converteram. Só que aí começa a perseguição de novo. Paulo precisou, juntamente com Silas, fugir de Tessalônica. Versículo 10, Atos 17, 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, uma outra cidade, também na Macedônia, ali perto. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga novamente. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, com muito interesse, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, resultado, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social, e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, e também em Bereia, foram lá para agitar e perturbar o povo. Então, queridos,
Paulo vai a Bereia, e ali muitos se convertem pela boa mão do Senhor. E aí, novamente, há perseguição, e Paulo precisa fugir novamente. Então Paulo atravessa a Macedônia, que é a região norte da Grécia, e desce para a região sul da Grécia, chamada Acaia, ok? Onde estava a capital, Atenas, para onde Paulo foi. Atos 17, verso 15, diz assim a palavra de Deus: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Paulo pregava na sinagoga, Paulo pregava na praça, Paulo aproveitava as oportunidades. E aí ele foi convocado para uma reunião num local nobre, conhecido como Aerópago, junto dos sábios gregos. E Paulo foi, pregou o evangelho para eles. Leia o versículo 30 comigo, em diante. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque estabeleceu um dia que há de julgar este mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura Paulo se retirou deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram, e entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Não muitas pessoas se converteram ali, mas algumas pessoas se converteram. Então Paulo chega no último destino, aqui na Grécia, que é a cidade de Corinto. Veja comigo, capítulo 18, verso 1. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Verso 4. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora eu vou para os gentios. Então Paulo, como de costume, pregou aos judeus. E os judeus, como de costume, rejeitaram a pregação de Paulo, de que Jesus era o Messias. Então Paulo diz: olha, a partir de agora eu vou anunciar aos gentios. Vocês são responsáveis pelo juízo que virá sobre vocês. Então nós temos o versículo 7, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale, não fique calado, porque eu estou com você, ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aqui na segunda viagem missionária, esse foi o local onde Paulo passou mais tempo. Então, queridos, está chegando ao fim a segunda viagem missionária. Paulo e seus companheiros retornam para a sua igreja local, a igreja de Antioquia. Mas antes, Paulo dá uma passada em Éfeso. Veja comigo, versículo 18, Atos 18, 18. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, a região de Antioquia, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. E ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Então, queridos, a segunda viagem missionária, ela teve um perfil mais
discipulador. O objetivo de Paulo era fortalecer as igrejas, fortalecer os convertidos da primeira viagem missionária. A sua motivação inicial foi revisitar aquelas primeiras igrejas, verificar a fé dos discípulos. Ele fez isso, mas pela graça de Deus, ele não fez só isso. O evangelho também alcançou a Europa, para cá, né? A Europa. E ali, pelo menos mais 4 igrejas foram fundadas: Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. Pelo menos 4, no mínimo. E Deus abençoou, multiplicou o trabalho que foi feito ali. E eu quero terminar com 3 aplicações, ok? Primeira aplicação: em Atos 16:30, no episódio do carcereiro que eu narrei aqui, aquele homem, ele fez uma pergunta fundamental para Paulo e para Silas: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Você já fez essa pergunta para Deus? Você já fez essa pergunta para alguém que você conhece? Para os seus pais? O que devo fazer para ser salvo? Você já compartilhou essa resposta com alguém? Olha, muitas pessoas dizem assim: você tem que aceitar Jesus. Queridos, isso é muito vago, isso é muito genérico. Não é a gente que tem que aceitar Jesus, é Ele que nos aceita pela sua misericórdia e graça. Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, nós precisamos depositar diante dEle a nossa confiança, porque somos perdidos, estamos perdidos, e nada a não ser Jesus pode nos colocar no rumo correto. Precisamos dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, a minha vida está sem rumo. Aliás, ela tem um rumo certo, que é o inferno. Eu preciso de direção, eu preciso de paz, eu preciso de alegria, eu preciso de uma razão de viver. Essa razão é Jesus. Ele pode te dar isso. Arrependa-se do seu pecado, deposite sua confiança em Jesus, partilhe isso com alguém, como Paulo partilhou com aquele homem. Segunda aplicação: a importância do discipulado e da mentoria espiritual. Veja bem, Paulo, na primeira viagem missionária, ele fundou igrejas. E ele não falou: tchau para vocês, já deixei líderes aí, presbíteros, vou partir para outra. Não. Paulo entendia que é preciso um treinamento contínuo, um apoio, uma mentoria espiritual, discipulado. Ele não deixou a liderança que havia sido constituída viver sozinha. Ele deu apoio para aqueles irmãos, ele voltou ali. Então cada igreja, cada crente em especial precisa de apoio espiritual, precisa de um pastor. Todo pastor precisa de um pastor também. Precisa não somente de pastor, mas precisa de irmãos que apoiem, que encorajem. Eu pergunto para vocês: vocês buscam mentoria para a sua vida? Vocês buscam alguém para te aconselhar, alguém para te apoiar, alguém para te dar opiniões bíblicas sobre como viver a vida correta? Não é assim, uma vez aqui, outra ali, não, mas continuamente. Você tem um tempo com alguém, mensal, falar: olha, vamos encontrar todo mês para a gente orar. Olha, eu não estou falando sobre ser pastor ou ser presbítero, eu estou falando sobre dar apoio. Todos podemos dar apoio uns aos outros. Pode ser coisa simples, sabe? Como ler a Bíblia com alguém. Olha, eu vou fazer um compromisso de ler a Bíblia com o fulano, com o ciclano, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu vou na sua casa, ou a gente se encontra para ler a Bíblia, para orar juntos. Você oferece isso para alguém? Você pede isso para alguém? Paulo mostrou a importância disso. E última aplicação, queridos: crentes precisam superar traumas do passado. Nós precisamos. Olha, nós somos feridos pela vida, pelas dificuldades, por nós mesmos, uns aos outros, uns pelos outros, aliás, não é? Essa pandemia tem deixado muitas pessoas feridas, angustiadas, deprimidas. Paulo foi apedrejado, meus queridos. Ele foi arrastado pelo chão daquela cidade até o lado de fora. Paulo estava praticamente morto. E Paulo decidiu voltar naquela mesma cidade onde ele havia sofrido, com o coração aberto, para pregar o evangelho de novo. Sabe o que Deus fez?
Deus o abençoou, Deus deu a ele um prêmio, Deus deu a ele um presente. Deus deu a ele naquela cidade um discípulo especial, que ele passou a chamar de filho amado, Timóteo. Às vezes, nas maiores dificuldades que a gente enfrenta, Deus, na sua graça, Ele permite algo maravilhoso. Deus permite nascer uma flor linda no meio do deserto, né? Então eu desafio você, peça a ajuda de Deus para superar os traumas do passado, para vencer as dificuldades que você enfrenta ou enfrentou. Não fuja das dificuldades, peça a Deus ajuda para enfrentá-las. Peça a Deus ajuda, como Paulo enfrentou novamente aquela cidade e levou o amor de Jesus e saiu dali com uma parte do amor de Jesus, que é Timóteo, acompanhando ele em suas viagens. Peça a ajuda de Deus para que você desfrute de um coração cheio de paz. Ajude pessoas também, ajude pessoas que estão feridas por causa de palavras mal colocadas, palavras duras que atravessaram a sua alma. Ajude pessoas, ore com elas e por elas. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado pelo tempo de louvor com cânticos, que foi prazeroso, Pai, cantar ao Senhor junto com a igreja aqui essa noite, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja pelo tempo em oração, pelas pessoas que aqui estão e que pediram também oração por outros. Obrigado, querido Deus, pela sua palavra, porque ela é a espada de dois gumes que penetra até o fundo de nossa alma e transforma a nossa alma, Pai. Use, eu te peço humildemente, Deus, a tua palavra em nossas vidas. Em tantos pontos que nós tocamos hoje na história da segunda viagem missionária. Use em nossas almas, Pai. Ó Deus, conforte, edifica nossas vidas, Deus. Desperte-nos para uma vida que te agrada. Em nome do Senhor Jesus. Amém.